Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, beleza? Vamos lá, informação do início da noite desta quarta-feira, dia 15 de maio de 2024, foi que a Confederação Brasileira de Futebol paralisa o Campeonato Brasileiro por pelo menos 2 rodadas, atendendo a solicitação de Juventude, Internacional e Grêmio, que entraram na semana passada com um ofício, juntamente com a Federação Gaúcha de Futebol, solicitando a paralisação do campeonato em função dessa tragédia natural, das enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma noção, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Mais de 400 municípios foram atingidos pelas cheias, pelas chuvas, enfim, pelas enchentes que acabaram, assolando o solo gaúcho, o povo gaúcho. Inter, Grêmio e Juventude se articularam com a Federação Gaúcha de Futebol através do presidente Luciano Oxman, enviaram o ofício para a CBF solicitando a paralisação do campeonato. Bom, a CBF, como todo mundo sabe, é uma entidade omissa, não tomou a decisão, jogou a decisão para os clubes. Os clubes acabaram tomando a decisão. Aí alguns dirigentes, e aí eu não sei se eu posso colocar no CNPJ ou no CPF, mas como são dirigentes e estão falando dentro dos estádios, a gente acredita que sejam representantes dos clubes falando. Bom, o Barros lá do Anderson Barros do Palmeiras deu uma declaração de que era contrário à paralisação do Campeonato Brasileiro, né? Assim também como o Flamengo já havia se manifestado contrária à paralisação do Campeonato Brasileiro. A gente teve também uma manifestação do Mauro Celso Petralha, presidente, dono do Atlético Paranaense, dizendo ser contra a paralisação do campeonato. Assim também como o Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, também falou ser contrário à paralisação do Campeonato Brasileiro. Só que, no momento da votação que foi feita, esses dois times acabaram votando a favor. O Atlético Paranaense soltou uma nota, respondeu à solicitação da CBF, dizendo ser a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro, assim também como o time do Atlético Paranaense. E aí se juntou aquela lista de times que não queriam a paralisação do Campeonato Brasileiro, o presidente de São Paulo, o Júlio Casares, que acabou se manifestando na manhã desta quarta-feira, falando que era importante que os clubes seguissem jogando para angariar fundos, para ter mais solidariedade com o povo gaúcho, com o povo que está precisando. Obviamente que tem muita gente utilizando a tragédia para ter benefício próprio, para ter, para melhorar a sua condição, seguir jogando, seguir faturando com bilheteria, enfim, esse era o objetivo desses clubes que estavam maquiando a sua vontade com a perspectiva da solidariedade. Enfim, para vocês verem como é que é o futebol brasileiro. Eu já falei aqui inúmeras vezes, do futebol brasileiro, os caras não conseguem nem se reunir para definir uma liga, para organizar o futebol brasileiro, para tirar esse poder da CBF, que se tivesse o poder com os clubes, se tivesse uma liga, isso já estaria definido, Mas não acontece. Não acontece porque cada um pensa no seu. Cada um está preocupado com o seu. Lembra quando tinha o Clube dos 13, que eles votavam, que eles faziam a divisão dos direitos de TV, obedecendo algumas regras? O que aconteceu? Corinthians e Flamengo implodiram o Clube dos 13, e aí acabou acontecendo, negociações individuais, eles acabaram faturando muito mais, gerou em alguns momentos um certo desequilíbrio econômico no Campeonato Brasileiro, mas enfim, a gente está falando de futebol e Campeonato Brasileiro e isso acaba equilibrando as coisas aqui no país. Mas a notícia é essa, o Campeonato Brasileiro está paralisado, as rodadas 7 e 8 estão suspensas e um novo calendário deverá ser anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol, realocando esses jogos. Lembrando que tanto Inter, Grêmio e Juventude, eles têm aí 3 jogos
a menos em relação ao pessoal. Jogaram a primeira, segunda e terceira rodada. Então, são 3 jogos a menos, né? Nós estamos na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, eles têm 3 jogos a menos. Ainda assim, com essa paralisação do campeonato, eles terão, né, que recuperar esses 3 jogos. Né? Esses 3 jogos terão de ser recuperados por Inter, por Grêmio e também por Juventude, porque eles ficaram impossibilitados de jogar. Sem contar naquele jogo entre Inter e Juventude, válido pela Copa do Brasil, né, que ainda terá uma nova data a ser disputada. Enfim, né, gente, vai virar um jogo segunda, quarta, sexta, domingo, terça, enfim, vai ser uma bagunça. Vai ser um caos total o calendário brasileiro por conta dessa tragédia. E aí, né, quando a gente fala de liga, quando a gente fala de união dos clubes, a gente chega nesse ponto, né? Porque se os clubes fossem unidos, né, já teria, né, alternativas para quando houvesse essas catástrofes, para quando houvesse esse tipo de problema em que os clubes ficassem impossibilitados de jogar em casa, se tivesse alternativas, se tivesse uma liga. O problema é que não tem. Ninguém pensa em nada. Todo mundo aqui só pensa em colocar dinheiro no bolso. Ninguém pensa em entregar um produto bom. Ninguém pensa no torcedor, o consumidor final. Não, tá todo mundo preocupado em só faturar, em só ganhar dinheiro e depois ver como é que a gente faz. É o futebol nas coxas que funciona aqui no Brasil. Então, enquanto não houver essa organização, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Você já ouviu falar, né, que o Campeonato Brasileiro é uma das ligas mais difíceis do campeonato. E é uma bagunça. Imagina se esse campeonato, pelo potencial que tem, se ele fosse minimamente organizado. Com certeza, nós estaríamos disputando com as principais ligas do mundo. Nós já somos a melhor economia, futebolisticamente falando, na América do Sul. Nós conseguimos roubar os jogadores tanto da Argentina, do Uruguai, enfim, desses mercados, vem tudo para o Brasil. A Europa está chegando no Equador, está chegando no Chile, está chegando no Uruguai, está chegando na Argentina. Com antecedência, está pegando os caras com 17, com 16 anos e levando para a Europa, né? Esse processo poderia ser feito por nós brasileiros. Mas não há organização para nada. Não há organização para o melhor do futebol brasileiro. Então, precisou uma pressão forte de bastidor de Inter, de Grêmio. Acredito que o presidente da CBF, o cidadão mais incompetente da face dessa terra, né? É aquilo, né? Às vezes, em alguns determinados locais, a incompetência, ela é premiada. O cara é promovido por ser incompetente. É o caso do Edinaldo, né? Presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Eu acredito, né, que ele deve ter recebido no seu aplicativo de mensagens, no seu celular, as imagens de como está a Arena do Grêmio, de como está o Gigante da Beira-Rio, de como está o CT Luiz Carvalho, de como está o CT Parque Gigante, as estruturas da dupla Grenal em Porto Alegre. Acredito que ele tenha recebido e tenha realmente visto qual é a real condição desses clubes. E aí, por uma dádiva, por uma força divina, ele resolveu tomar a decisão de paralisar o campeonato. Não, vamos paralisar o campeonato naquelas 2 rodadas que Inter e Grêmio e Juventude estavam pedindo. Eu não citei o Juventude em relação a variações na sua estrutura, porque o Juventude não teve perdas significativas na sua estrutura. O CT do Juventude está ok, o estádio Alfredo Jaconi está ok, tanto que o Juventude deve seguir mandando seus jogos lá no Alfredo Jaconi, né? E aí a chegada vai ter que ser através do aeroporto de Caxias do Sul, ou o pessoal vai ter que descer em Florianópolis e vir, né, de ônibus até Caxias do Sul para jogar. Além disso, né, a logística da CBF, ela não facilita nada. Por exemplo, o Juventude, quando vai jogar, o Juventude tinha que vir até o Salgado Filho e do Salgado Filho partir para São Paulo e aí depois de São Paulo partir para demais conexões, né? Dependendo do dia, né? Como não se tem voos diários, ou voo toda hora de Caxias do Sul
para São Paulo, então acabou gerando esse problema de logística para o time do Juventude. Mas agora vai ter que ter mais frequência, né? Saídas dos voos de Caxias do Sul, né? E o Juventude vai ter que partir do seu próprio aeroporto, porque, né, o aeroporto aí de Porto Alegre deve ficar pelo menos por mais aí 45, 60 dias fechado. Bom, tem uma reportagem aí, né, dizendo que no mínimo até setembro o aeroporto iria ficar fechado. A gerenciadora do aeroporto disse que não confere essa informação, disse que o pessoal do aeroporto está trabalhando para que o mais breve possível o aeroporto volte a funcionar. Enfim, a situação ela é caótica no Rio Grande do Sul, precisava um pouco de humanidade, um pouco de consciência. Nenhum dos dirigentes, tanto do Grêmio, do Inter, do Juventude, eles estavam querendo a paralisação total do campeonato. Ó, veja bem, vamos parar o campeonato agora, foda-se o mundo e nós vamos jogar lá quando der. Não, eles queriam parar pelo menos por 2 rodadas, porque era o que os especialistas, né, o pessoal da previsão do tempo estava dizendo que em 2 semanas as coisas ficariam menos piores, eu não vou dizer melhores, ficariam menos piores do que elas ficaram nessas últimas 2 semanas que o povo gaúcho, né, passou muito aperto. Era apenas isso, era apenas essas 2 rodadas, né, esses 15 dias que, né, a dupla Grenal pediria. Imagina, se tem a sequência da rodada, né, nós teríamos agora, né, no meio de semana tem Libertadores, no próximo final de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro, seriam mais 3 rodadas. Então, em vez de 3 jogos a recuperar, eles teriam que recuperar 6 jogos. E aí o que acontece? Né, para quem está lá na ponta de cima, para quem está lutando pelo Campeonato Brasileiro, você tira 2 times, né, Inter e Grêmio, com potencial de lutar pelo título. Não vou colocar o Juventude, porque a gente sabe que o Juventude não vai lutar pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Pode surpreender com uma vaga na Sul-Americana, acredito que tem potencial para chegar numa vaga sul-americana, mas convenhamos que título o Juventude não busca. Mas é isso, né? Ninguém está pensando na questão humanitária, ninguém está pensando se a irmã do roupeiro, se a irmã do massagista, a irmã do gandula, ela está numa condição boa, ela não foi afetada pela chuva. Muita gente foi afetada pela enchente, muita gente perdeu tudo, né? E o pessoal vai ter que voltar a trabalhar como se nada tivesse acontecido, né? Enfim, era apenas uma paralisação com tempo determinado, né? Uma paralisação de 15 dias para que houvesse esse reajuste por parte tanto do Grêmio, Inter e Juventude. Enfim, CBF acabou, né, acatando, acabou fazendo, né, esses ajustes, e nós temos aí então a paralisação do Campeonato Brasileiro na rodada 7 e também na rodada 8, né? Pelo menos não serão 6 jogos, 5 jogos que Juventude, Inter e Grêmio terão que recuperar. Agora ficarão 3, vai ficar apertado, vai ficar difícil, vão ter que se desdobrar, né? Mas enfim, né, atitudes excepcionais pedem medidas excepcionais. Era uma medida que não precisava abrir debate. Em alguns momentos você precisa ser um pouquinho antidemocrático. Nesse caso, não era uma questão de, não, nós vamos votar com os clubes, porque naquele momento da votação, ninguém está pensando em solidariedade a Inter, Grêmio e Juventude. Está todo mundo pensando no seu benefício próprio. Eu já falei isso aqui umas quantas vezes, né? Quem votou contra estava pensando no seu benefício econômico, no seu benefício esportivo e em tirar 2 potenciais adversários da luta pelo título. Convenhamos, né? Inter e Grêmio agora, menor chance de lutar pelo título. A não ser que os caras incorporem e peguem a força, né, do povo sofrido gaúcho e consigam dar uma volta, assim, ó,
por cima, uma volta que nunca mais, que ninguém viu até o momento. Mas a situação é essa. O campeonato está parado e agora Inter e Grêmio vão ter aí, Inter, Grêmio e Juventude vão ter tempo para botar o time de novo em campo e se recuperar aí dessas rodadas que acabaram ficando para trás. Beleza, galera? Então tá, a informação é essa. CBF finalmente tomou uma atitude que precisava tomar. Parou o campeonato e agora, né, o campeonato está paralisado e a 7ª e 8ª rodada foram canceladas e o campeonato vai voltar a partir da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e depois a CBF deve fazer esses ajustes na tabela e, pelo menos, né, dando a oportunidade de Inter e Grêmio, Juventude se prepararem, mais Inter e Grêmio que foram mais afetados pela chuva, o Juventude, né, teve ali sorte, podemos dizer assim, né, acho que a palavra é essa mesmo, né, sorte, porque a sua estrutura não teve nenhum problema, então o Juventude vai conseguir mandar os jogos do Alfredo Jaconi, vai conseguir treinar lá no CCT, o mesmo já não podemos dizer da dupla Grenal, que vai ter que buscar agora estádio para jogar, centro de treinamento para, né, voltar a treinar, enfim, a situação não está nada fácil para a dupla Grenal. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa teu like, curta, comente e compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!